Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Inclusão na Prática. Meu nome é Ruana e hoje nós temos a convidada Esther. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, Esther. Boa noite, olá, eu sou a Esther, meu sinal é esse aqui, da comunidade surda, e é um prazer estar aqui com você hoje, Ruana, para a gente bater esse papo gostoso. Esther, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você me falou que seu filho, né, a terminologia, seus filhos, na verdade, são dois, né? A terminologia que usa é surdo, né? E aí eu queria saber de você como que foi quando você recebeu essa notícia, né? Quando você descobriu. Tá, antes de falar, eu quero agradecer e falar um pouquinho sobre a intérprete, né, minha amiga, Júlia. Ah, sim, Obrigada, sim. Ju, por estar aqui e prestar essa acessibilidade. Então, nós descobrimos a surdez, meu marido e eu, em 2015, quando a Maria Clara, eu tenho dois filhos, a Maria Clara é a primeira, e ela tinha 1 ano e 7 meses, mais ou menos, quando a gente descobriu a surdez dela. Então, quando a gente descobriu, foi aquele choque, foi aquela coisa, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Porque até então a gente não sabia, a gente desconfiava que tinha alguma coisa estranha, mas não sabia exatamente o que era. A gente foi na pediatra algumas vezes, eles falaram, não, tá ok, não tem problema nenhum, mas a gente continuou na dúvida, e aí nós fomos até um especialista, né, o otorrino, e aí a otorrino falou, olha, essa sua filha aí, ela tem ouvido seletivo, ela não tem nenhuma questão auditiva, mas para você ficar tranquila, vamos fazer aqui um exame chamado Bera, você vai lá, faz o exame, depois você traz aqui de volta para mim. E nós fomos, fizemos o exame e aí comprovou surdez profunda bilateral. Então, até então a gente não sabia muita coisa sobre surdez, nem nada. Então a gente descobriu na hora que era bilateral nos dois ouvidos e profunda significava que ela não ouve nada. Na verdade, o que ela ouvia naquela época, sem aparelho, sem nada, seria equivalente a uma turbina de avião do ladinho dela. Então, é esse nível de som que ela conseguiria ouvir no caso da surdez profunda. Então, Sim. foi um momento, Interessante. foi um momento bem difícil para a gente, né? Nossa primeira filha, a gente ficou bem assustada, eu acho, um pouco, e com várias dúvidas, né? E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai se comunicar como? Como que vai ser a vida dela em questão de se a gente estiver andando na rua e tiver um cachorro, um perigo, um caminhão, como que ela vai se defender? Como que ela vai se proteger? Ela vai ter amigos? Quem serão os amigos? Como que vai ser tudo isso? Então, várias questões surgiram, né? No momento que a gente recebe o diagnóstico, existe muitas incertezas, muito choro, tem a questão do luto, né? Porque você tem um filho, você idealiza um filho que vai ser desse jeito, vai ser assim, assado, e de repente não é. Então, a gente tem que processar todas essas questões, não é uma coisa fácil, mas é possível, né? A gente tem vários amigos que nos apoiaram nesse momento e que ajudou a gente ok, qual é o próximo passo agora? Que bom que vocês tiveram pessoas, né, que apoiaram e que ajudaram nesse processo. Eu imagino que realmente não é fácil, né? Porque a gente tem essa questão de como é que eu posso falar? É uma imagem, né, do nosso filho, que é um filho sem deficiência, né? E aí quando vem é um baque, né? Isso. E na escola, Esther, como foi? Vocês tiveram dificuldade de encontrar ou não? Então, quando a gente descobriu a surdez, né, a gente pensou, e agora a gente faz o quê? Né? Então, a gente pensou, bom, nós vamos seguir para a oralização e quando ela quiser, uns 5, 6, 7 anos, a gente pode ir para a língua de sinais, para Libras. E aí, um desses nossos amigos,
trabalhava numa escola bilíngue na época, e ela falou, Esther, eu vou colocar você e seu marido em contato com uma fono, que ela trabalhou muitos anos com crianças surdas, ela vai te ajudar. E aí o Célio, que é o meu marido, ele teve um encontro com essa mulher, o nome dela é Sandra, e ela falou, olha, vocês estão pensando certo, né, que é as duas línguas, mas ao contrário, primeiro é a língua de sinais, depois a oralização ou junto à oralização. E aí a gente falou, ok, então vamos para a língua de sinais primeiro. Por quê? Para poder adquirir uma língua, porque eles são visuais. Então, a ideia é que a criança constitua toda a língua dela, o pensamento dela na língua de sinais, para depois conseguir o auxílio de um intérprete ou o português escrito e a oralização, porque é muito demora, né, para a criança surda conseguir oralizar. Quando ela consegue, demora. Então, nós falamos, ok, vamos por esse caminho. E aí a gente foi atrás. Aí a gente descobriu essa escola bilíngue, que é língua de sinais como primeira língua, ensina para a criança, e a segunda língua português escrito. Ao mesmo tempo, a gente foi também seguindo junto no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Ela fez o implante coclear para ouvir um pouco. Ela ouve bem, graças a Deus. E a e também seguir na oralização ao mesmo tempo. Então, como o implante coclear não dava 100% de garantia, a gente não tinha garantia nenhuma e também demora, todo um processo, a gente mergulhou de cabeça na língua de sinais. E aí a gente veio aqui para Cotia, nós nos mudamos de cidade, a gente morava em Interlagos, lá em São Paulo, e a gente mudou de cidade para que ela pudesse entrar nessa escola bilíngue que tem aqui. Lá até tinha uma ou duas escolas, mas ela ficava só na parte da educação infantil. Então, em algum momento, a gente iria teria que vir para cá de qualquer forma. Então, a gente acabou optando para cá também, porque aqui tem um programa para bebês. E ela tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, quando a gente mudou para cá. Então, tinha o programa de estimulação do desenvolvimento, que é para crianças de 6 meses de idade até os 4 anos, na língua de sinais. Então, a gente veio para cá com tudo, para dar a língua de sinais para ela, dar a língua de sinais para a gente também, porque nós precisávamos também aprender a língua, como é que a gente ia se comunicar com os filhos, se a gente não tem a língua. E aí, final de 2015, a gente já estava aqui. Então, em junho, a gente descobriu a surdez. Em agosto, setembro, agosto, a gente estava iniciando lá no Hospital das Clínicas e também aqui no Colégio Rio Branco, no Centro de Educação para Surdos Rio Branco, aqui em Cotia. E em novembro a gente mudou para cá. Então foi um semestre cheio de mudanças, mas foi bem bacana. E aí em 2016 eu engravidei de novo e no finalzinho, em outubro, o Arthur nasceu surdo, profundo bilateral também. E aí foi interessante porque a gente já meio que estava aqui esperando, né? Você fica assim, bom, pode ser que nasça surdo, pode ser que nasça ouvinte, o que é que vai ser? E lá na maternidade, o meu marido já estava cantando para ele em língua de sinais. Então, mesmo se a gente nem sabia ainda do diagnóstico, mas ele já estava totalmente imerso na língua, porque a gente entende que mesmo que ele fosse ouvinte, ele ia ter que aprender a língua da irmã. Então, na dúvida, a gente já mandou a língua de sinais. E aí a fono chegou, fez o teste, ficou assim, né, com aquela cara de e agora, como é que eu vou falar isso para essa mãe? E aí eu falei, ó, a minha filha mais velha é surda. Aí ela deu uma aliviada assim, falou, então, mãe, tá dando falha aqui, seu filho tá dando falha no teste, então, como você já tem uma experiência com isso, seria bom você ir depois fazer um BERA para a gente ter certeza do diagnóstico. Então, foi diferente, né, o diagnóstico do Arthur. A gente sentiu, claro, porque nós somos ouvintes e a gente tem um filho que é surdo, então a gente sente, mas foi um pouco menos do que quando foi com a Maria Clara, e aí ele já entrou na língua de sinais também. A gente brinca que ele nasceu no PED, que é a fono Adriene, esse é o sinal dela.
que estimula ele lá na língua de sinais, a gente brinca que ela que quase que cortou o cordão umbilical, porque eu estava grávida, a gente nasceu, ele já estava lá com a irmã, e aí ele está nesse programa há 4 anos já. Ano que vem ele entra no Infantil 4. Então, a ideia da escola bilíngue é essa. Então, eles ficam lá, língua de sinais o tempo todo. A maioria dos profissionais lá são ouvintes, mas eles são fluentes na língua de sinais. Nós temos professores surdos lá também. E aí eles ficam só entre surdos até o 5º ano, mais ou menos. E lá pelo 6º, eles vão para parte de inclusão, que aí eles vão com uma sala onde tem alunos ouvintes, professores ouvintes, e aí tem um intérprete na sala de aula. E aí a vida segue, porque a ideia é que já constituiu, já pegou a língua, já consegue se entender como pessoa surda, a língua de sinais é a minha língua, então, ok, é isso. Agora eu consigo me aventurar nesse mundo ouvinte com intérprete junto, né? Legal. Eu não sabia disso tudo. Muito obrigada. Imagina. Eu realmente, assim, preparar, né, a criança para o futuro, né? Ela sai preparada dali para já enfrentar o mundo ouvinte, digamos assim. Eu não sei se eu estou certa. Isso. 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 E, Esther, o que é inclusão na prática para você? Olha, Ruana, a inclusão na prática, eu acho que tem algumas coisas que são importantes e eu perguntei isso para minha filha, que agora está com quase 7 anos, ela vai fazer 7 anos quarta-feira que vem, a Maria Clara. Eu falei, filha, o que é importante para você dentro da família? O que é importante para se sentir incluída, né? E ela falou que os pais saibam língua de sinais. Então, inclusão na prática, para mim, tem a ver com pertencimento, com a criança sentir parte de onde ela está, começando na família. Então, para a criança se sentir parte da família, pertencente àquela família, é muito importante que a família toda saiba a língua de sinais. Eu lembro de um tempo atrás, quando a gente descobre a surdez ou a deficiência de um filho, a gente procura todas as coisas, né, possíveis, segue todas as pessoas possíveis que tem, que combina com aquilo, né, e teve uma época que tinha um canal de culinária que era um casal, o cara ouvinte, a mulher também ouvinte, mas essa mulher era irmã de uma menina surda. Então ela fazia toda a parte em sinais da receita. E uma vez eu assisti uma entrevista dela e ela estava contando que ela falava em língua de sinais na casa dela. Então, os pais dela eram ouvintes, ela é ouvinte e só a irmã surda. Mas que a mãe dela conversava com eles sempre em língua de sinais, mesmo quando a irmã surda não estava presente. E aí, uma vez, essa menina ouvinte perguntou: mas mãe, só tá nós duas aqui. A nossa irmã, minha irmã surda, não tá aqui. Por que eu preciso falar em língua de sinais também? E aí a mãe respondeu: porque se a sua irmã chegar, ela tem o direito de saber do que a gente está conversando. E aquilo eu falei: uau, cara, é verdade. Então, quando a família tá dentro da língua de sinais, aquela criança se sente parte. É fácil? Não. É difícil. Você precisa se esforçar, precisa, né, ir para um curso, ter contato com a comunidade surda. Às vezes em casa, na correria, no dia a dia, é muito mais fácil para mim como mãe ficar falando, oralizando o tempo todo. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Mas é o melhor? Não. Né? Então, quando tem uma pessoa surda na família, é super importante que todo o resto da família fale em língua de sinais. Se essa pessoa surda ela fala em língua de sinais, a gente precisa fazer isso, porque ela se sente participante. Então, quando eu perguntei para Maria Clara o que é importante na família, ela me respondeu que os pais façam um curso ele falou que ela faz um curso de Libras para poder ensinar os filhos. Então, ela entende isso e ela sente isso.
né? É muito importante. Então, eu tenho uma outra, tem outro pessoal que esses dias eu estava vendo no Instagram que falou assim, por que que só o surdo tem que se esforçar para aprender a língua dos ouvintes, né? No caso, a oralização. Por que que a família ouvinte não se esforça para aprender a língua de sinais? E eu fico pensando nisso, né? Porque não, por quê, né? Por que não? Eu sei, é difícil, mas é possível também. A gente escolheu o bilinguismo para os nossos filhos, que é a língua de sinais como primeira língua, e a oralização também. Então, com o implante coclear, tanto a Maria Clara quanto o Arthur conseguem ouvir. Maria Clara oraliza muito bem, ela consegue conversar. O Arthur ouve muito bem, falar, ele está indo ainda, ele está com 4 anos, né? Então, tem palavras que só a mãe entende, mas quando a gente quer contar uma coisa importante, quando eles querem falar uma coisa importante, é na língua de sinais. Então, não dá pra gente ficar. E aqui, Juana, às vezes a gente. Às vezes eu tenho muito contato com outros pais, uma vez eu conversando com uma mãe e tal, a gente falando: olha, é super importante que a gente saiba a língua de sinais, né? E aí ela falou assim: ah, mas eu sei, a gente se dá super bem aqui, eu e a minha filha. Quando eu falo, quando é para ela tomar banho, eu falo, vai tomar banho, e ela vai tomar banho. Quando eu falo, quer ir lá no McDonald's? A gente vai lá no McDonald's. Quando eu falo, tá na hora da escola. E eu fiquei pensando, é só isso que é comunicação? É só banho? É só falar, vamos comer um lanche no McDonald's? Não é só isso. Eu quero conversar coisas profundas. Eu lembro que o Célio, meu marido, ele fala sobre isso. Eu quero saber língua de sinais, porque quando ela tiver 15 anos e quiser conversar sobre a vida, eu posso conversar com ela. Ela não precisa ir para fora, porque em casa ela não tem a língua. Então, inclusão na prática começa na família, aprendendo a língua de sinais, para aquela criança que fala a língua de sinais poder se sentir acolhida, pertencente, participante, né? Que ela possa, hoje a gente vai, sei lá, nós vamos pintar a nossa casa. O que você acha? Que cor você quer? Ela pode opinar. Então, para isso a gente precisa estar fluente na língua. Outra coisa que eu acho muito importante na inclusão na prática, além do pertencimento, é a questão de liberdade. Eu fiquei pensando nisso esses dias. A pessoa com deficiência, no caso a criança surda, né, que é o nosso tópico de hoje, ela precisa se sentir livre onde ela está. Então, vou explicar. Por exemplo, a gente vai para uma escola que não é bilíngue, né? Nem todo mundo conhece sinais e nada, só tem um intérprete na sala de aula. Lá é uma escola inclusiva. Então a criança surda chega, o porteiro só oraliza com ela, bom dia, não fala nada em sinais. Ela entra, a inspetora de aluno não sabe nada de sinais, e a criança vai entrando. Só que ela vai, senta na sala onde tem um intérprete e ali ela fica. Ela não sai daquele cantinho. Ela não interage com as crianças. Ela pode até fazer pergunta para a professora, mas ela não entende nada. Então, aquela criança, ela não está livre. Ela não pode ir para qualquer lugar, porque ela pode perguntar alguma coisa para qualquer pessoa e aquela pessoa vai responder. Agora, se é o contrário, mesmo numa escola inclusiva, tá? A criança surda chega. Aí o porteiro fala, bom dia. Só o bom dia. Ela já, opa, bom dia. Eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu posso chamar aquele porteiro ali que ele vai, pelo menos, saber que eu sou surda. E aí ela chega na sala de aula e os amiguinhos já sabem um pouco de sinais. Ela pode brincar com os amigos, ela pode conversar com os amigos, ela pode ir a qualquer lugar. E isso, se a gente pensar numa criança que é cadeirante, por exemplo, se ela não tem uma rampa, se ela não tem uma estrutura física que permita que ela vá para qualquer lugar, isso para mim não é inclusão na prática, porque ela tem que se limitar àquele cantinho específico, né? Então, se a gente vai num teatro e o intérprete de Libras só pode ficar num cantinho ali escuro e todos os surdos precisam ficar ali naquele cantinho, será que é acessível?
tem intérprete, mas ele se sente pertencente? Será que ele se sente livre se ele quiser sentar do outro lado? Não seria legal se a gente pudesse ter uma tela, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, a acessibilidade na prática, pensando em pessoa surda. Nós estamos na época de eleições. Cadê a janela de Libras para todos os candidatos? Cadê a legenda? Porque tem surdo que não usa língua de sinais. Tem surdo que oraliza só. Cadê a legenda? Como é que ele vai saber? Cinema. Já pensou? Você já parou para pensar que o surdo vai para o cinema e que às vezes ele não entende o que está acontecendo no filme porque não tem legenda? Filme nacional, desenho animado. Cadê a legenda? Cadê o intérprete de Libras? O ano passado eu fui com a minha filha no cinema e aí eu perguntei na moça, tem acessibilidade? Que alguns filmes tem a pessoa que faz a tradução toda em sinais, aí você pega um tablet e você consegue ver a, o intérprete fazendo toda a interpretação do filme ali no seu colo, né? Então, se está no colo, olha para a tela, está no colo, olha para a tela, mas é alguma coisa. Eu perguntei, tem acessibilidade? A mulher olhou para minha cara com uma cara, tipo, tem o quê, dona? Nem sabia do que se tratava. Então, inclusão na prática é a gente fazer a coisa de verdade sair do papel, porque há anos tem uma proposta de legenda nos filmes nacionais, mas a gente não vê isso na prática. A lei de inclusão garante que os candidatos em época de eleição, eles têm que ter a janela de intérprete de Libras, tem que ter a legenda e a audiodescrição. Será que tem? Então, às vezes parece que é muito difícil a gente incluir as pessoas com deficiência. Mas tem coisas que são mais práticas. É só você parar e pensar. Aquela pessoa, ela precisa de algo para que ela consiga ter liberdade, movimento, para que ela possa ir em qualquer lugar. O que eu posso fazer para melhorar a situação dela? Essa pergunta, eu acho que isso é uma inclusão na prática. Você está respeitando a pessoa, não só como deficiente, como algo que falta, como incapaz. Não, ele é uma pessoa. O que ele precisa para que ele tenha liberdade para conversar, para se movimentar, para poder trabalhar aqui na minha empresa? O que precisa? Essa pergunta a gente precisa fazer. E aí vai ter inclusão na prática. Enquanto eu não olhar para a pessoa como pessoa, não vai ter inclusão na prática. Vai ter só inclusão no papel. A gente vai contratar as pessoas com deficiência só para preencher a cota. Não, eu preciso aqui ter um número X de pessoa com deficiência. Então, não importa muito se o currículo dele é bom. Eu vou colocar ele aqui na cota. Isso não é inclusão na prática. Então, tem muitas coisas para a gente pensar e refletir sobre isso. O assunto é muito, muito longo, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, entender sobre isso, né? Saber que, por exemplo, tem surdo que usa só a língua de sinais. Então, se eu vou contratar, por exemplo, numa empresa, um surdo, eu preciso saber, ele usa só a língua de sinais ou ele oraliza? Porque tem surdo que não usa a língua de sinais. Ele cresceu só na oralização. E aí, eu preciso tratar com ele de um jeito diferente. Tem surdo agora que usa implante coclear. Então, o que ele precisa? Ele precisa, de repente, de um aro magnético, eu nem sei explicar muito sobre isso, mas tem recursos que ajudam o surdo a ouvir direto no implante. Será que se eu colocar isso aqui vai ajudar? A minha filha usa, ela recebeu do Hospital das Clínicas, do SUS, toda a cirurgia, tudo foi SUS, graças a Deus pelo SUS. Tem um sistema FM que chama, então ela coloca um colar no pescoço e a professora pode usar, no caso de uma escola inclusiva, que os professores são ouvintes, né? Um microfone, e aí tudo que a professora está falando vai direto para a cabecinha da criança, ela ouve direto no implante dela.
Mas eu já ouvi de relatos de professores que não quiseram usar, porque acham que está gravando. Isso é inclusão na prática? Isso é falta de informação. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, mais as barreiras vão sendo derrubadas, e aí a inclusão vai acontecer. Né? Quando eu me colocar no lugar do outro, bom, peraí, se fosse comigo, e pensando na surdez, qualquer pessoa pode ficar surda a qualquer hora. E aí? E se fosse comigo? E se fosse meus filhos? Eu nunca parei para pensar nisso antes. Hoje eu penso, né? Porque eu tenho 2 filhos surdos. Mas a gente precisa se colocar no lugar, né? E se de repente fosse né, uma pessoa ouvinte que está ouvindo isso, que está assistindo, e se de repente você tem filhos surdos? Como que você gostaria que fosse a vida do seu filho? E aí a inclusão na prática vai acontecer. Né? A inclusão na prática ela acontece no momento que você age, sai do papel. Sim, concordo com o que você falou e assino embaixo. Eu também acredito que a inclusão ela começa na família, né? Até isso ajuda muito no nosso desenvolvimento como pessoa, né? Para o nosso crescimento e desenvolvimento para se tornar um ser humano mais independente no futuro. Eu acredito muito Sim. nisso. E aí, como você falou sobre essa questão, né? Quando eu criei o canal no YouTube, eu já estava ligada nisso, né? Que eu precisava colocar a legenda. Mas eu não sabia que, você falou agora que tem pessoas que são deficientes auditivos ou surdo que ele não lê a legenda, né? No caso, ele não oraliza, ele só usa a língua de sinais. E agora eu fiquei de mãos atadas. Pois é, pois é. É por isso que a Júlia está aqui hoje. Né? Eu sei que é difícil a gente colocar acessibilidade para tudo e em todos os lugares. Eu entendo isso, eu super entendo. Mas a gente não pode ficar só nessa coisa do mas é tão difícil, né? Porque você tá fazendo, você já tá colocando a legenda. Agora você já abriu a sua mente. Alguma coisa vai acontecer na sua cabeça. Pode ser que no próximo vídeo tenha um tradutor intérprete. Pode ser que ainda não. Mas isso está martelando na sua cabeça. Em algum momento você vai conseguir fazer. Então, o que a gente não pode é parar. Eu, eu, eu vejo às vezes vídeos legais na internet e aí não tem legenda, né? E aí eu comento, por favor, poderiam colocar legenda, porque a comunidade surda está aí e esse seu assunto está tão legal e seria tão bom se todas as pessoas pudessem ter acesso, né? E às vezes alguém fala, claro, nossa, eu estava pensando nisso. Aí eu vou ver o segundo vídeo depois dessa conversa. Não tem legenda. Aí depois tem um terceiro vídeo. Não tem legenda. Por quê? Porque não está no dia a dia. Eu entendo isso. Porque a gente só faz quando está no dia a dia. Por isso que a gente não pode parar. E aí eu comento de novo: tá lembrando da legenda, né? Quem sabe no próximo vídeo a pessoa coloca. Porque às vezes você precisa falar, 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 até que isso se torne natural. Né? Então, inclusão na prática é a gente falar sobre isso o tempo todo, sempre que puder, conversar, tirar dúvida. Eu não sei tudo sobre a comunidade surda, tudo sobre língua de sinais, não sei muita coisa. Mas sempre que eu posso, eu estou conversando, eu estou perguntando, eu estou lendo, estou pesquisando. Porque eu quero que o futuro, o presente e o futuro dos meus filhos e dos amigos dos meus filhos e das pessoas adultas surdas que são tios e tias dos meus filhos possa ser um pouco mais inclusivo, possa ser um pouco mais acessível, possa ser melhor, sabe? A gente não precisa ficar aqui só no cantinho, a gente pode transitar em todos os lugares. Eu acho que isso depende de mim, depende de você, depende de quem está assistindo, da gente sair da nossa zona de conforto e fazer uma coisa mais prática no dia a dia. Às vezes coisas simples, como colocar uma legenda ou como pedir uma legenda. Moço,
eu não tenho nenhum parente surdo, mas aquela mulher falou disso e eu tô com isso na cabeça. Você podia colocar uma legenda? Ou na hora de fazer o vídeo, pelo menos a legenda, sabe? São coisas simples que eu acho que a gente pode melhorar muito a vida das pessoas que ouvem pouco ou ouvem nada, né? Sim. E isso já ajuda muito na questão da inclusão, né? Que é o que a gente está falando aqui agora. Sim. É. Bom, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Tenho muita coisa, mas não tenho muita também. Porque se deixar, a gente fala a noite inteira. Mas eu acho que para hoje é bacana. Se quiser, a gente pode fazer um outro momento com perguntas, né? Se o pessoal do seu canal tiver perguntas, a gente pode fazer um momento de perguntas e respostas em outro dia. Mas por hoje eu acho que é isso. Se a gente pensar, sempre olhar para a pessoa com deficiência como pessoa antes de ver a deficiência, né? De olhar para a pessoa surda como pessoa surda antes da surdez. Se a gente parar e pensar como eu posso fazer que essa pessoa se sinta pertencente onde nós estamos, seja na escola, seja no emprego, seja na igreja, seja na família. Como eu posso fazer para que essa pessoa se sinta livre e possa se movimentar e agir e atuar e trabalhar de uma forma que ela se sinta bem? Se a gente se perguntar isso, eu acho que a gente de fato vive uma inclusão e a gente vai fazer a diferença na vida de muita gente e isso vai ser muito positivo. Então, e continuar com essas conversas, né, Juana? Eu acho que é super legal esse seu projeto, é muito bacana e acho que quanto mais a gente conversar mesmo sobre isso, mais as escamas dos nossos olhos vão cair e a gente vai perceber muita coisa e ver como é possível, né? Sim. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite, agradecer a Júlia também por estar Obrigada, interpretando a Ju. gente. E, assim, quando eu iniciei, na verdade, eu já tinha algumas pessoas em mente para convidar, mas era muito na minha bolha, né? Pessoas que tinham baixa visão, no caso, pessoas cegas, que era o que eu convivia, né? O que eu conheço. E aí, quando eu conversei com minha prima, que ela falou de você, eu falei, cara, eu preciso conversar com ela, porque eu não vou estar fazendo inclusão na prática se eu estiver só na minha bolha, Sim, sim. né? Preciso conversar com mais pessoas, conhecer também um pouquinho, e é isso. E eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos que estão assistindo. E estamos aqui prontos para o diálogo, para a gente conversar e fazer um mundo mais acessível e inclusivo para todos. Obrigada, Juana, pelo convite. Que Deus te abençoe. Obrigada, Ju. Que Deus te abençoe também, querida. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau.